Introdução. Durante toda a minha vida tive dificuldades para falar em público, mesmo quando atuava em filmes. Antes de minhas cenas, ficava fisicamente doente. Assim, com meu implacável medo de falar em público, pode-se imaginar como fiquei empolgado ao ouvir que Anthony Robbins, o homem que transforma medo em poder, podia me curar. Apesar de estar excitado ao aceitar o convite para encontrar Tony Robbins, não conseguia evitar um sentimento de dúvida. Ouvira falar da Neurolinguistic Programming, ou seja, Programação Neurolinguística, PNL, e outros métodos nos quais Tony é um perito reconhecido. Mas, no todo, eu gastara inúmeras horas e milhares de dólares procurando ajuda profissional. Os profissionais anteriores haviam me dito que, por ter meu medo se desenvolvido durante anos, não deveria esperar uma cura rápida. Marcavam consultas semanais de retorno, para trabalhar no meu problema, indefinidamente. Quando encontrei Tony, fiquei surpreso por ser ele tão grande. É muito raro encontrar alguém mais alto do que eu. Ele deve ter 1,97 m de altura e pesar cerca de 107 quilos. Tão jovem, tão agradável. Sentamo-nos. Eu estava extremamente nervoso quando começou a fazer perguntas sobre meu problema. Perguntou-me então o que eu queria e como eu queria mudar. Parecia que minha fobia levantara-se para se defender, para evitar que acontecesse o que estava acontecendo. Mas a voz de Tony era suave, e comecei a escutar o que estava dizendo. Comecei a reviver meus sentimentos de pânico quanto a falar em público. De repente, substituí-os por novos sentimentos, originados por energia e confiança. Tony fez-me voltar na memória para uma ocasião em que estava no palco fazendo um discurso bem-sucedido. Enquanto eu falava naturalmente, Tony dava-me âncoras. Âncoras são coisas a que posso recorrer para reforçar meus nervos e confiança, enquanto falo. Você lerá sobre elas neste livro. Permaneci com meus olhos fechados cerca de 45 minutos, durante a entrevista, enquanto ouvia Tony. De tempo em tempo, ele tocava meus joelhos e mãos, dando-me âncoras físicas. Quando terminou, levantei-me. Nunca havia me sentido tão relaxado, calmo e em paz. Não tinha sentimento de fraqueza. Agora, sinto-me bastante confiante para fazer o show de televisão de Luxemburgo, para uma possível audiência de 450 milhões de pessoas. Se os métodos de Tony fizerem tão bem aos outros como fizeram para mim, então todas as pessoas do mundo serão beneficiadas. Temos pessoas na cama com seus pensamentos fixos na morte. Seus médicos disseram-lhes que têm câncer, e elas ficaram tão perturbadas que seus corpos estão cheios de tensões. Agora, se a fobia de minha vida toda pôde ser eliminada em uma hora, os métodos de Tony devem também ser válidos para todos aqueles que sofrem de alguma espécie de doença, emocional, mental ou física. Eles, também, podem ser libertados de seus medos, tensões e ansiedades. Penso ser muito importante que não nos demoremos mais. Porque deve você ter medo de água, alturas, falar em público, cobras, patrões, fracasso ou morte? Agora, sou livre, e esta obra lhe oferece as mesmas opções. Estou certo que Poder Sem Limites será um sucesso, porque ele faz mais do que eliminar medos, ensinando as causas de todas as formas de comportamento humano. Ao assimilar as informações deste livro, você terá o controle completo de sua mente e corpo e, assim, de sua vida. Sir Jason Winters, autor de Killing Cancer. Sucesso: rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, uma canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter tido sucesso. Ralph Waldo Emerson. A primeira parte deste livro lhe ensinará como se responsabilizar e dirigir seu próprio cérebro e corpo com mais eficiência do que conseguia antes. Trabalharemos com fatores que afetam a maneira como você se comunica consigo mesmo. Na segunda parte,
Estudaremos como descobrir o que na realidade quer da vida e como pode comunicar-se mais eficazmente com os outros, assim como ser capaz de antecipar espécies de comportamento que diferentes tipos de pessoas, com certeza, criarão. A terceira parte vê, através de uma perspectiva mais larga e mais global, como nos comportamos, o que nos motiva, e como podemos contribuir em um nível mais amplo e extrapessoal. Refere-se a como usar as práticas aprendidas e tornar-se um líder. Quando escrevi este livro, minha meta original era oferecer uma contribuição para o desenvolvimento humano, um livro que se juntaria ao que houvesse de melhor e mais recente sobre a tecnologia da mudança humana. Queria armá-lo com as práticas e estratégias que o capacitariam a mudar qualquer coisa que quisesse, e a consegui-lo muito mais depressa do que já tivesse sonhado. Antes, queria criar oportunidades para que você, de uma maneira bastante concreta, logo aumentasse a qualidade de sua experiência de vida. Também imaginei uma obra para a qual você pudesse voltar sempre que quisesse e sempre encontrar alguma coisa útil para a sua vida. Sei que muitos dos assuntos sobre os quais discorri poderiam dar outros tantos livros. No entanto, eu quis lhe dar a informação completa, algo que pudesse usar em cada área. Espero que este livro cumpra a sua finalidade. Quando os originais estavam prontos, os primeiros a lerem foram muito positivos, com apenas uma ressalva. Disseram: você tem 2 livros aqui, por que não os separa? Publica um agora, e anuncie o outro como continuação, um ano mais tarde. Minha meta era atingir o leitor com as melhores informações, e o mais rápido que pudesse. Não queria dar essas informações uma de cada vez. No entanto, tornei-me ciente de que muitas pessoas sequer chegariam às partes do livro que penso serem as mais importantes, porque me foi explicado que pesquisas revelaram que menos de 10% das pessoas que compram livros leem além do primeiro capítulo. A princípio, não podia acreditar nessa estatística. Então, lembrei-me de que menos de 3% da população norte-americana é independente financeiramente, menos de 10% tem metas definidas, só 35% das mulheres americanas, e até menos homens, sentem-se em boa forma física, e, em muitos estados, 1 em cada 2 casamentos terminam em divórcios. Só uma pequena porcentagem de pessoas vive, de fato, a vida de seus sonhos. Por quê? É preciso esforço. É preciso ação firme. Perguntaram certa vez a Bonquerunt, o bilionário do petróleo do Texas, se ele tinha algum conselho que pudesse dar às pessoas sobre como ser bem-sucedido. Ele respondeu que o sucesso era simples. Primeiro, você decide com precisão o que quer. Segundo, decide que pagará o preço para fazê-lo acontecer. E, então, pague esse preço. Se não der esse segundo passo, nunca terá o que quer a longo prazo. Gosto de chamar as pessoas que sabem o que querem e estão dispostas a pagar o preço para consegui-lo de os poucos que fazem versus os muitos que falam. Eu desafio a aproveitar esse material, a lê-lo todo, a compartilhar o que aprender, e apreciá-lo.